Agora já estamos ao vivo, agora sim já estamos ao vivo. Com um problema técnico, porque era para ser transmitido no Instagram, YouTube e Facebook e não, para não estarmos a atrasar mais, vamos hoje só transmitir via Facebook, depois em diferido nas Ok, outras redes. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Senhora boa tarde. Antónia. Muito obrigado pelo seu testemunho que vai prestar hoje. Obrigada. E, e Faz obrigado a pergunta todos para muita gente. e obrigado a todos que nos estão a ouvir. Hoje queria falar, antes de apresentar a senhora Antónia. Senhora não, porque senão depois faz muito velha, doutora. Eu quero ainda ser eh, jovem. então pronto, eu vou tratá-lo. Vai-me custar dizer isso, mas pronto. A Antónia, melhor. Antónia, a Antónia apareceu-me, Antónia Aguiar, que todas me conhecem. a Antónia Aguiar apareceu-me com um problema de hipertensão maligna, ou seja, era uma hipertensão que a fazia recorrer semanalmente ou diariamente à urgência, com tensões elevadíssimas e com uma taquicardia que poderia chegar a ultrapassar as 200 pulsações por minuto. Sim. E aquilo que eu nunca irei esquecer da Antónia Aguiar é que, conforme você me contou isso, é que um pensamento poderia permitir chegar a estes valores. Hoje, então, o nosso testemunho é a senhora Antónia Aguiar, muito bem-vinda. E queria-lhe dizer, então, conte-nos como é que foi esta peripécia antes de chegar à minha consulta da medicina tradicional chinesa. Como é que correu até chegar até mim, não é? Porque... Sim. Pronto, então, é assim. Eu, já há bastantes anos que eu tinha. Que o doutor acho que anda aos 14 a 15 anos, não é? Sim, por aí. Sim. E antes, muito antes, eu comecei a ter tensões altas, super altas mesmo. Passava o tempo mais no hospital, já quase que em casa, coisa que os médicos da outra medicina, né, diziam que não poderia viver muitos anos, o máximo que me dava era mesmo até aos 60 anos, porque as tensões eram muito altas e pronto, o coração estava, os batimentos eram elevados e então estava sempre a ir para o hospital. Depois havia lá uma enfermeira que via isso acontecer, sempre no hospital, não sei o quê, e um dia ela disse-me, olha, porquê é que não vai, eu conheço um médico de medicina chinesa, não sei o quê, porquê é que você não vai lá? E eu disse-lhe, ai não, a medicina chinesa, pronto, não, achava eu que isso não tinha muita coisa, assim, que não era bom, sei lá, não sei o que é que eu imaginava. Pronto, foi um bocado complicado. E eu dizia que não. Até que um dia eu tinha uma loja e ela foi lá à minha loja e o meu marido já andava cansado de tanto me ver sofrer, que eu sofria mesmo muito. Tanto eu cheguei ao ponto de. Eu se visse dois paus no chão cruzados, entrava em pânico e tinha que ir logo para o hospital. Tudo me fazia para o hospital. Entrava em pânico por tudo e por nada. E depois, um dia ela calhou a ir à minha loja, abençoada hora, e então, o que é que acontece? Ela disse-me outra vez que o meu marido estava presente. E eu disse, não, não quero agulhas e não sei o quê, vai-me espetar agulhas e não sei o quê. Ela disse, mas aquilo não custa, mas eu não acreditava. O meu marido agarrou e disse, olha, ó, enfermeira, dê-me aí o número de telefone do médico que eu já ligo para ele. Já marca a consulta. E eu fiquei a tremer, eu disse, ai meu Deus, onde eu vou? Pronto. Aí ele marcou e eu fui. Depois tive outra coisa, outro susto quando lá cheguei, ver nas paredes tudo médicos, ou não sei, chineses, fotografias com as chinesas, e eu pensei que era um médico mesmo chinês, e eu fiquei um bocadinho atrapalhado. O que é certo é que eu quando entrei, pronto, quando vi que era português, fiquei animada, fiquei mais animada. E depois, lembra-me, as palavras do doutor disse-me, eu ia mais, até porque eu estava com umas dores horríveis de barriga, que andava a ter umas dores fortes de barriga, e eu ia mais por isso e o doutor lembra-me de dizer-me assim, mas olha, eu nem sei de que é que eu vou tratar primeiro, se é as dores, se você vem com uma depressão profunda mesmo. Eu disse assim, pois eu sei, tenho uma depressão já crónica, profunda, e sei que isto não tem tratamento. E o doutor disse, não tem, né? Vais tratando. Pode, acho que não sei se o doutor me disse, que acho que até me disse, pode não ter cura, mas tratar, pelo menos não vai ficar a sofrer. Pronto. E começamos. O que é certo é que logo passado, no segundo mês, estas tais dores de barriga eu perdi. O doutor estava-me a tratar ao mesmo tempo as duas coisas, um bocadinho de cada para ir vendo.
A partir daí, eu sei que comecei a ter tensões muito melhores. Eu estava sempre a ir para o hospital, isso. Cheguei até para a guarda, até por acaso que cheguei para a guarda uma vez, que até deve lá estar escrito com certeza, que eu estava com 300 pulsações por minuto. Eu sei que ia na ambulância, metia as mãos na boca. Foi abaixo, penso que eu metia as mãos na boca e quando cheguei lá levava os dentes crivados na minha mão. E estavam 3 médicos de volta de mim para conseguir dar-me qualquer coisa, não sei. Eu sei que eles estavam sempre a dar tranquilizantes para eu conseguir. Eu ficava mais morta ao fim do que viva, nem sabia o que eram tranquilizantes na altura. Eu sei que eles davam tranquilizantes e eu ficava mais morta que viva. E então estavam 3 médicos de volta de mim, eles não sabiam o que me haviam de fazer. E disseram que é um caso raro mesmo da maneira com que ela está. Lá me deram essas drogas e não sei o quê, até que depois me conseguiram tirar a mão. E houve um médico que disse, olha, se não tem metido a mão na boca, pode ter certeza que nunca mais ia abrir a boca. Não sei se é verdade ou se é mentira, sei que ele disse-me isso. Eu aí não sei. Pronto. E a partir daí, foi quando eu conheci o doutor e comecei a ir lá. E então, hoje em dia, por exemplo, logo ao fim de quê? Meio ano, tanto, nunca mais eu voltei às urgências. Coisa que eu ia... Eu por acaso estive a ler a sua ficha e posso lhe dizer para ir buscar assim uma coisa mais elaborada. Dizia-me você, portanto, você no dia da consulta estava com uma tensão de 190, 130, ou se quiser... mas cheguei a estar a 23. Mas 19, 13, o 13 na diastólica é gravíssimo já, muito grave. E posso lhe dizer que, deixa-me ver aqui, 1 mês e meio, eu tenho aqui assim, dorme melhor, sem dor de cabeça, tensão 120/70, sem sede, respiração noturna, sem sonhos, acorda bem disposta com sono reparador. Pulsações na ordem dos 78 pulsações por minuto. E depois, 2 meses e meio depois de tratamento, você disse-me assim, não, 2 meses de tratamento, assim aqui, para ser preciso, 2 meses de tratamento, dizia-me assim, apesar de me ter irritado muito com um problema profissional, a tensão não ultrapassou os 150/90, apesar de uma grande chatice profissional. Pois, tinha tido um problema assim. Sim, não foi preciso um ano. 2 meses depois já conseguia resistir a stress e já não chegava àquele... Eu recordo-me, e antes de falar com quem nos ouve, eu recordo-me que você dizia-me assim, nesse episódio que acabou de contar, que chegou ao Hospital da Guarda com 300 ou quase 300 pulsações por minuto, em que você, eu recordo-me isto como fosse hoje, porque a sua consulta foi impactante por isto que acaba de contar. E dizia assim, o médico nas urgências estava mais atrapalhado do que eu, porque estava a ver que eu morria a qualquer momento, dizia-me você na altura. Deixem-me dizer a todos que nos estão a ouvir, vão dizendo se nos estão a ouvir bem e a ver bem, e de onde é que nos estão a ouvir. Também é interessante criarmos essa dinâmica. E se quiserem também fazerem alguma questão, eu estou aqui para responder, enquanto médico, e a senhora Antónia, enquanto a convidada. Senhora, não. A Antónia, enquanto convidada. Então, boa noite, senhora Isabel Ferreira, bem-vinda. A senhora Guilhermina Fernandes, boa noite, ou boa tarde, bem-vinda, boa tarde. A senhora Lourdes Galvão, olá, boa tarde, doutor Artur Borges, estou vendo a sua live, beijocas para si também, senhora Lourdes, bem-vinda. A senhora Helena Amado, boa tarde, doutor e doutora Antónia. A senhora que acho que quer comunicar com o doutor também. Diga. Esta Helena Amada é uma senhora que também acho que quer ligar para o doutor. Ok. Estarei por cá. A senhora Felícia diz-nos boa tarde, bem-vinda. A senhora Mena Cerqueira, boa tarde a todos, boa tarde, bem-vinda também. Minhas clientes, sim. Uma paciente minha, a da senhora Ana Maria, boa tarde, doutor Artur, boa tarde, bem-vinda.
a senhora Maria Oliveira, boa tarde, doutor e dona Olá, Antónia. olá, Maria Oliveira. Isabel Olá, Ferreira, boa tarde, doutor e dona Antónia. Deixe-me cá ver, que é para eu não... Maria Prazeres Balancho, boa tarde, bem-vinda. Maria das Dores, olá, dona Antónia, beijinhos. Joaquina Rodrigues, olá, dona Antónia e companhia, olá, bem-vindos. A senhora Lourdes Galvão diz: o meu bem-aja à dona Antónia, beijinhos. obrigada, dona Lourdes. Super simpática, como sempre, a senhora Lourdes. A senhora Isabel dá-nos gratidão, nós é que agradecemos a sua presença aqui. A senhora Ana Maria Mota, boa tarde, olá, viva, boa tarde, bem-vinda. Cilinha da Silva, dona Antónia, beijinhos. Olá, dona Antónia, beijinhos. Nuno, boa tarde. Devido a compromissos com a JS News, vim só partilhar. Grande abraço, doutor. Hoje sem nevoeiro na Chopin. O sem nevoeiro na Chopin é por causa do jogo do Benfica. A dona Antónia é uma lutadora. A senhora Mena Cerqueira diz... Sim, os médicos diziam também que me valia ser muito lutadora. Porque senão já tinha ido. A senhora Belita Marques de Souza, boa tarde. Olá, viva, boa tarde, bem-vinda. Luísa Gil, sim, tudo ok. Quer dizer que está a ver bem, obrigado. Boa noite, Fornos de Algodres, Teresa Lopes, uma conterrânea sua, não é? Sim, é. Isabel Ferreira de Meda, muito bem, também lá da sua zona. Maria Oliveira de Braga. Senhora Maria, já morei em Braga 5 anos. Adoro Braga. É a minha segunda casa. Bem-vinda. A senhora Olinda Tomás de Vila Real, boa tarde, senhora Olinda, bem-vinda. A senhora Helena Amado diz que estão a ouvir bem, obrigado. A senhora Ana Luísa Nascimento, olá, dona Antónia, beijinhos. Saltei aqui a senhora Augusta, desculpa, olá, boa tarde. Boa tarde, senhora Augusta, e bem-vindos a todos que estão a ver-nos, bem-vindos, não me canso de dizer isso, apareçam em mais vezes. A senhora Amélia Martins diz boa tarde, estou a ver da Flórida. Da Flórida. Tem mais cantinho do que aqui. A senhora Rita fala-nos de Sernancelho, beijinho, obrigado. A senhora Isabel Ferreira, bem-vinda. É de Chaves, ok. A senhora Teresa Flor, boa tarde. Sintra, boa tarde, bem-vinda. Do Alentejo, a senhora Albertina. Ourinha, boa tarde, senhora Albertina, bem-vinda. E aqui estou a ouvir bem, doutor. Obrigado. Senhora Guilhermina do Barreiro. Olá, boa tarde, doutor e dona Antónia, Maria José Mercês. E boa tarde ao doutor e à dona Antónia. Beijinhos da senhora Carma, bem-vinda também. Senhora Isabel Teresa, dona Antónia e doutor, boa tarde, bem-vinda. A senhora Helena Amado de Viseu, a senhora Cidalina de Londres. A conversa saudável hoje é internacional. Nós saímos de Portugal e Brasil e andávamos por aqui. E Canadá, tenho a dona Rosa que nos vê do Canadá. Cidalina Machado, vê-nos Leitão de Londres, boa tarde, bem-vinda. De Braga, a senhora Maria das Dores, boa tarde, beijinhos. Ana António, boa tarde, bem-vinda. Senhora Lourdes Galvão diz-nos: cada vez adoro mais este grande ser humano. Doutor Artur Borges, estou a ouvi-los e a ver em Via Longa, Conselho de Vila Franca de Xira. Pura verdade. Aqui o pessoal do Norte, Dona Lourdes, não me leva mal. Daqui para baixo é tudo Lisboa, não é? Quer dizer, e então quando eu falo da senhora Lourdes, eu digo, a senhora Lourdes de Lisboa, está ali perto, mas não é Lisboa, Vila Franca de Xira. A senhora Maria Loureiro de Inglaterra, bem-vinda. Vila Nova de Famalicão, bonita terra, Cilinha da Silva, conheço bem. Olá, boa tarde, doutor, e boa tarde,
à senhora Anabela, do Conselho de São Pedro do Sul, que eu sei. Senhora Anabela Martins, boa tarde, doutor Artur, boa tarde, bem-vinda. Manuela Bessa, boa tarde, beijinhos. Boa tarde para si, bem-vindos. A senhora Sandra Ferreira está-nos a ver da Suíça, boa tarde. Clotilde Santos, de Lisboa, boa tarde, bem-vinda. Senhora Joaquina, uma pergunta, por favor, senhor doutor. Tenho tido dores de cabeça frequentes e algumas tonturas. A primeira coisa que nós vemos, eu pelo menos vejo duas coisas. Primeiro, vou ver a tensão arterial, a ver o que é que ela me diz. Tenho uma hipertensão, tensão alta, ou tenho uma hipotensão, tensão baixa. Ambas poderão dar dor de cabeça. Segunda coisa, se isto estiver bem, não ando eu a comer laranjas a mais, quibis a mais, fritos a mais, iogurte, queijo, ácidos, leite e derivados de leite, dos citrinos, frutos vermelhos, tomate, agora na altura dos grelos, couve galega, não ando a fazer muito ácido e o meu fígado está em desequilíbrio e eu começo a ter tonturas. Portanto, pelo menos tem aqui duas pistas para ver o que é que está a acontecer. Depois, veja, imagine, tem tensão alta, poderá fazer sempre uma coisa que é, se a tensão estiver muito alta, como por exemplo a da Dona Antónia, que era enormérrima, você se fizer chá de rebentos de folha, consegue a descer rapidamente. E 8 colheres de sopa por cada litro de água, não deixa ferver a água, quando o fundo da panela estiver cheio de bolhinhas, põe as 8 colheres de sopa de rebentos de oliveira, mergulha, tampa e fecha o gás e depois coa e bebe. Se quiser uma descida mais gradual, ela está alta, mas não é assim muito alta, e eu quero uma descida mais lenta, terá fazer a mesma coisa com alecrim temperado com mel, porque aquilo é assim um bocado agressivo. Nunca se esqueça que vocês vão ver imensas plantas dentro da água, o que não é normal. Vocês não estão a fazer um chá para as amigas, estão a fazer um remédio. E depois tem que tomar como remédio seja, não é? No caso da oliveira, tomar um copo, aqueles de galão de manhã e um copo à noite e ver como é que a coisa corre. Se for preciso o terceiro copo, faz. Se for preciso só meio copo, só faz meio copo. Mas vá com calma. O alecrim desce mais devagar. Espero ter ajudado. Depois a senhora Isabel, beijinhos, Dona Antónia, beijinhos, adoro esta senhora Dona Antónia. Tem aqui uma boa amiga. A senhora Rita de Sernancelha. O doutor vem dar consulta a Viseu. Eu tenho consultório em Viseu, perto do Hospital de Viseu, na Quinta del Rei. A senhora Apolónia de Vila do Conde, boa tarde, bem-vinda. Depois a senhora Ana Moço Santos, boa tarde. Olá, boa tarde. E a senhora Belita diz-nos, vê se ouve-se muito bem. Muito obrigado. Maria Oliveira, tem que vir novamente cá dar consultas. Tem que me dizer aonde. Que eu Braga. Braga. Ai de Braga. Mas olha, eu tenho doentes, posso dizer a nível mundial, tenho doentes na Europa, na Suíça, na Alemanha, na França tenho 3 bebés nascidos, para terem uma ideia. Inglaterra, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá. No Brasil tenho à volta de 30 doentes, só para terem uma ideia. Portanto, facilmente, e tenho depois doentes espalhados por esse país por videochamada. E casos bem complexos até. A senhora Maria Borbinhas diz-nos assim: olá, Dona Antónia, beijinhos, boa tarde, senhor doutor, já fiz tratamentos com agulhas, com medicina tradicional chinesa, acupuntura, né? Senhora Arminda Francisco diz boa tarde, boa noite, senhora Antónia, senhor doutor, de Coimbra, bem-vinda. Isabel Ferreira, olá, Dona Antónia, beijo.
Ana Silva de Pinhel, bem-vinda. Doutor dá consulta em Lisboa? Não. Viseu, Mangualde e Carregal do Sal. Tenho imensos doentes em Lisboa, mas por videochamada. Vocês, se forem ver ao sítio da cura do Dr. Artur Borges, tenho inclusive uma cantora que tinha uma hipertensão intracraniana idiopática sem causa e refratária, sem tratamento, teve para ser operada à cabeça e eu curei-lhe esse caso. Ela inclusive levou isto à RDP África, que ela é cantora, e contou a história dela. Vocês podem ver isso no sítio da cura no YouTube, tem lá esse testemunho em que ela fez-me essa surpresa, depois mandou-me o link, passado um dia de ter dado o testemunho, fez o testemunho na RDP África e numa revista, no caso dela. Vai ser publicada em revista científica, ando a tratar disso. Já está quase feito. A senhora Magda fala-nos de óbitos, bem-vinda. Eu vou tentar passar rápido, porque se é tanta gente, perdemos aqui imenso tempo. Boa tarde, Dona Antónia, estou a ver de Coimbra. E boa tarde, doutor. Boa tarde, Dona Isabel Seco. Bem-vindo, beijinhos. Vai bater todos os recordes de audiências com a Dona Antónia Aguiar. É verdade. É o que é ter num programa uma figura pública. Boa noite, Dona Antónia, está tudo bem? Boa tarde a todos e doutor. Boa tarde, bem-vindos. E agora perdi-me, onde é que eu ando? Teresa Semedo. Eu peço-vos imensa desculpa, porque isto... está aqui. Senhor Augusto Silva, boa tarde, de Fornos de Algodos, beijinhos. Da Ilha da Madeira, Ana Luísa, boa tarde. Dos Estados Unidos, a senhora Maria Cunha, boa tarde. De Lisboa, a senhora Clotilde, boa tarde, bem-vindas. Da Vanca, a senhora Amália Basto. O meu querido amigo, Dr. Carlos Silva, psicólogo clínico, ilustre psicólogo clínico. Boa tarde a todos os participantes. Bem-vindo, Carlos. Que já esteve connosco, inclusive, a fazer programa na Conversa Saudável. Ana Pinto, boa tarde, doutor Artur. Tenho uma pequena dúvida na toma da medicação. Já enviei uma mensagem, mas entendo que não é fácil o doutor conseguir responder. A minha dúvida é, quando tomo ferro antes das refeições, tenho que esperar meia hora para poder comer. Obrigado, senhora Ana de Vila Real. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Isso está tudo na receita. E na receita não diz lá para esperar meia hora, diz 5 gramas antes das refeições. Não diz lá meia hora, portanto, não sei onde é que foi buscar esta dúvida. Isso é uma questão de ler a receita. A receita está lá a dizer assim, 5 gramas antes das refeições. E o que depois é que diz 5 gramas meia hora ou mais após as refeições. Se lá à frente não diz nada, é para tomar, acabei de tomar, começa a comer. Espero ter respondido. Bem-vinda, senhora doutora Ana. Depois, Artur Fonseca, dos Estados Unidos. Bem-vindo, senhor Artur. A senhora Maria do Céu, boa noite. Dona Antónia e senhor doutor, beijinhos de Faf. Boa tarde. Sabe o que é que eu me estou a lembrar de Faf? Havia lá um senhor doutor, muito, um indivíduo, um clínico brutal que ele era, mas eu acho que ele depois foi para Lisboa. E dava-se bem com uma senhora doutora que era casada com um advogado. Mas agora já não me recordo o nome deles. De Faf, lembro perfeitamente. Era um grande amigo. Maria do Céu, olá, boa noite, dona Antónia e senhor doutor, beijinhos de Faf. Também de Faf. Teresa Marcos, boa tarde, doutor, beijinhos, bem-vinda. Anabela Rodrigues, boa tarde, senhor doutor e dona Antónia, daqui de Castro Daire. E eu aqui a dizer que você era de São Pedro do Sul. Ainda bem que me corrigiu. Isabel Castro Fernandes, boa noite, doutor, boa noite, bem-vinda. E boa noite, dona Antónia e senhor doutor, beijinhos, a senhora Teresa Marques. Helena Amado, senhor doutor, tenho osteoporose com grau de
fratura. O que devo fazer? Primeiro deve consultar o seu médico de família, ou se tiver que vir a mim, vem a mim, não é? Vai ter que ser avaliada e perceber, em termos de análises, o que é que está mal para você ter uma osteoporose grave. Se está em risco de fratura, é grave. A primeira coisa que eu lhe diria assim, de repente, é ver como é que está a sua vitamina D. Também. Vitamina D, paratormona e calcémia, para ver como é que estes três estão, para depois fazer um tratamento de raiz e tentar resolver o problema por esta via, também por esta via. Muitas vezes dá-se cálcio, 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 e já tomo cálcio há tantos anos e continuo igual. Pois continua igual porque depois o cálcio, conforme toma, ele sai pela urina e porque não está a ser fixado no osso. E, portanto, aí era interessante que alguém lhe fizesse uma receita, uma consulta, como eu costumo dizer, decente, para uma receita decente, para depois você ir paulatinamente. Eu não sei a sua idade, se é uma pessoa já muito idosa, se é pouco idosa, mas... Pouco mais que eu. Diga? Pouco mais que eu. Ela. É um bocadinho mais velha que eu. Pronto, mas é um bocadinho também, não era já para ter este tipo de situação nesta gravidade. Portanto, quanto mais rápido começar um tratamento destes, mais você garante a sua velhice sem grandes problemas. Porque, e isto não é meter medo, eu tratei uma senhora que o marido mandou-lhe assinar um documento, ela sentou-se para assinar um documento e conforme se sentou, partiu uma vértebra da coluna. Portanto, só para terem uma ideia, não fez esforço, não fez nada, sentou-se e só ouviu tal, pronto. E foi ver que tinha uma vértebra da coluna partida. Portanto, cuidado com isso. A senhora Lourdes Regalo diz que está tudo a correr bem. Olá, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite, Dona Antónia, Maria Rito. A senhora Joaquina diz gratidão por tudo, sou de Guimarães. E Dona Antónia é um ser humano fantástico. Muito obrigado. E chegamos ao fim. Muito obrigado a todos, bem-vindo a todos e muito obrigado pelas vossas dinâmicas criadas aqui. Espero ter esclarecido a senhora Helena para... Ai não, ainda tenho aqui muitos. Eu estava a dizer que pensava que estava a chegar ao final, mas não. Senhor José Monteiro Brás, boa noite. Estamos longe. A senhora Artur da Fonseca, a minha vizinha, a Antónia Beijo. Vamos fazer assim, senão vamos estar aqui o resto. O que eu agradeço, de coração agradeço. Eu vou passando as vossas mensagens, não me levem a mal. Alguma dúvida que vocês tenham, eu paro e depois vou responder a essa dúvida, portanto não ficarão. Depois os cumprimentos, porque é tanta gente, depois perdemos o programa e a Dona Antónia tem aqui coisas giríssimas para nos contar. Portanto, não se esqueçam do vosso like e da vossa partilha, já agora ajudam aqui o Sítio da Cura, que é um site de saúde e por ser de saúde é pobrezinho. Então, Dona Antónia, entretanto, às vezes nós estamos em tratamento e você às vezes faz-me recordar. Eu uma vez cheguei aqui, aconteceu-me isto, você fez-me um tratamento, eu saí daqui impecável. Lembro-me de uma, posso contar? Uma. Lembro-me, essa nunca me vai esquecer. Foi um dia que estava a nevar, eu estava lá na minha loja, nessa altura tinha loja, e então eu estava com uma grande gripe. E eu assim, não vou conseguir, está a nevar, com a gripe que eu estou, não vou conseguir ir ao doutor. E eu liguei para o doutor, lembro-me perfeitamente. Este caso foi um caso que eu nunca vou esquecer. Eu estava mesmo de todo. E o doutor, liguei-lhe e disse, olha, hoje não posso vir, que eu estou mesmo mal de gripe, não posso vir. E o doutor disse-me assim, então, mas você vem cá quando está doente ou quando está boa? Eu, quando estou doente, mas não vai com certeza tratar-me de uma gripe, diz ele. Então não é tratar porquê? Eu sei que cheguei lá, eu sei que me lembra que pôs uma agulha no pé do pé, assim no pé, no tornozelo, qualquer lado assim, e depois, quando eu me levantei, disse-me assim, então, dor de cabeça, ainda tem? Eu, não, já não tenho dor de cabeça, eu estava horrível mesmo, super dor de cabeça. O nariz está a correr, assim, também não. Oh,
esta está boa. E depois, já não sei o que é que eu tinha mais, sei que o doutor pegou-me num dedo, nunca me esquece, pegou-me num dedo, foi uma agulha. E eu sei que olhei para o lado e disse, não acredito que ele vai me espetar a agulha na unha, entre o dedo e a unha. Só pensei isso, sei que eu fiquei cheio de medo. Mas não dei conta, porque olhei para lá, não dei conta o que é que fez, só sei que ao fim estava. Quando cheguei ao carro, o meu marido teve que me levar, que eu não conseguia sequer conduzir. Quando cheguei ao carro, disse ele, então, já vês assim, já não tens nada. E eu, olha, não sei, isso nunca me vai esquecer essa parte. Dessa gripe que estava mesmo, daquelas gripes mesmo más, mesmo que, pronto, era super dor de cabeça, o corpo estava horrível, o nariz não parava de correr, sei lá, eu sei que estava mesmo mal. E sei que esta nunca me vai esquecer. E o que lhe fiz nos dedos, as pessoas vão se arrepiar, mas acreditem, porque muitas vezes, quando se fala num sangramento, pensa-se logo que é assim uma carrada de sangue. Não, aquilo é picar apenas para tirar 2 ou 3 gotas Não dei conta, eu estava a olhar para lá, não dei conta de nada, só dei conta que já estava tudo bem. Aquilo foi um sangramento que se faz em 2 pontos da acupuntura bilaterais, portanto, de uma mão e de outra, e com isso resolve-se o problema nasal que se tem. Eu não sei, já não lembro para que só Não é sei nasal. disso. Eu peço-vos imensa desculpa, não é nasal nada, resolve-se o problema da dor de garganta que ela trazia. Estava Para ela toda estar a partida, dizer, estava toda partida. para você estar a dizer que eu lhe fiz sangramento nos dedos, Pois, foi lembro-me disso. para lhe tirar a dor de garganta. Foi. Eu lembro-me Senhora, por causa de me pegar no dedo e coisa. Ai não, o que é que ele me vai fazer? E não dei conta de nada. a senhora Ana Maria Souza diz também é hipertensa. Eu quis aqui interromper só para dizer, eu já falei no início, não sei se já estava connosco, sobre 2 chás que poderá usar como complemento se a sua medicação não estiver a ser o suficiente para, que é rebentos de oliveira e alecrim. Rebento de oliveira é preciso ter cuidado porque ela desce muito rápido, o alecrim é mais gradual. Pronto, disse isso. Entretanto, também dizer que a senhora Antónia, quando chegou à minha consulta, Senhora, não. A Antónia, quando chegou à minha consulta, trouxe esta hipertensão maligna, todavia vinha medicada. Okay? Sim, sim. Eu estava a tomar 40 comprimidos na altura, quando cheguei aí, eu lembro-me que estava a tomar 40 comprimidos por dia. Hoje tomo 2. E é porque trabalho, no que trabalho, é uma vida de muito estresse, e então tenho estes 2 que tenho de tomar. Do resto, não tomava nada. Não precisaria. Tenho a certeza que não ia precisar. Pronto. É como veem, vale a pena. Temos sempre 2 opções. Ou estamos satisfeitos com a medicina convencional, apesar de estar com imensos comprimidos. Agora, chegar à idade, creio que a dona Antónia tem 32 anos, não é? Mais ou menos. Sim, sim. Tinha! E só está a fazer 2 medicamentos de farmácia, o que é excelente com esta idade. Entretanto, diz-nos aqui a dona Helena que tem 72 anos, portanto, é preciso ter cuidado com aquilo que me diz e tratar e falar com o seu médico de família ou com outro médico qualquer. Eu, quando estou online, custa-me estar a dizer venha à minha consulta que eu trato isso, portanto, nunca digo isso. Sim, Mas... nem a mim me disse, quando foi da esclerose, o que é que tenho na anca, também nunca me disse para eu ir aí, e eu andava a tomar super comprimidos, eu lembro-me, ainda foi há pouco tempo agora, não é? De uma queda, que eu tenho esclerose nas ancas e já não sei o que é, a doutora sabe melhor que eu, porque viu os papéis, viu as cópias, não é? Como mostrei, e sei que eu andava a tomar muita coisa e o doutor nunca me disse que eu tratava, só depois uma vez assim na conversa é que disse, então, mas quando quiser eu tiro-lhe isso, que é certo que os médicos disseram que não ia, que eu ia ficar numa cadeira de rodas, que da maneira que eu estava mesmo mal, mesmo que muita medicação não passava, sei que agora não tomo nada, eu ando de bicicleta, eu ando, faço caminhadas, faço tudo, nem me lembro que tenho, sei que, claro, isto não tem cura, porque os médicos também me disseram, e no raio-x e assim, claro, diz que não tem operação, não tem cirurgia, não há hipótese nenhumas,
que ia ter sempre muitas dores. E hoje em dia, atualmente, não tenho dores nenhumas, nada. Mas isso já é uma cura. Isso já é uma cura. Quando nós estamos cheios de dores, não conseguimos mexer. Você chegava lá que até me partia o coração de a ver a caminhar conforme via. Eu peixeava muito. Eu estava no meu trabalho e até me custava às vezes porque estava com dores e assim. Agora não. Nem me lembro que tenho. Pronto. Gostava Depois de eu ter... dou a Dona Helena, eu dou-lhe o número de telefone do doutor. Sim, não, e se puser no Google Dr. Artur Borges contactos, se meter Dr. Artur Borges site, basta pôr Dr. Artur Borges medicina chinesa, homeopatia, tem a minha vida toda profissional, perdão, toda aí, portanto não tem problema. Convém saberem também as senhoras que também que não é preciso já consulta aí para serem tratadas, porque eu sei muita gente que não vai, que é de longe, não é? Está no estrangeiro, e que são tratadas na mesma, sem ser preciso com as agulhas. Sim, sim. Eu, todos os meus doentes que eu vos disse que trato aí por esse mundo fora, e mesmo pelo país fora, ainda agora anteontem, perdão, estive a ver uma doente dos Açores, não é? Todos esses doentes eu uso homeopatia. Os doentes que estão fora do meu raio de ação. Até aí eu uso homeopatia. Eu tenho doentes com cancro no estrangeiro a ser tratados com homeopatia, portanto, é tranquilo. Pronto, e falo-nos aí dessa situação, porque essa situação é interessante quando você me diz que os senhores doutores já lhe estavam a dizer que isso ia correr mal para uma cadeira de rodas aí Sim. sua... Isto foi, portanto, eu tinha já este problema, não sabia, não é? Foi uma queda de bicicleta que dei e eles descobriram através do raio-x que eu estava, pronto, já, que estava mesmo mal, que isto já não ia ter cura. E depois disseram que a perna esquerda, porque eu só estava na perna direita, era o que me doía, e que na perna esquerda que eu estava pior. Nos exames é o que acusa, estava pior. Portanto, tinha que ter muito cuidado, que a qualquer momento eu podia ficar numa cadeira de rodas. O que acontece? Depois, quando o doutor viu que já estava a ser demais, que eu andava a coxear muito e não sei o quê, disse-me, se quiser eu trato-lhe disso. E eu, mas como é que vai tratar isto se os ossos estão todos... Eles disseram que estavam... Já nem sei como é que é, não percebo nada daquilo. Pronto, mas sei que tenho osteoporose, tenho esclerose nessa parte. E depois falei assim, pronto, até já agora vamos tratar. E tive uma consulta do doutor, começamos a tratar, e é o que eu digo, hoje em dia, nem me lembro, eu ando de bicicleta, eu corro, eu ando, pronto, sem problema nenhum, não tenho problema nenhum já nisso. Tive outro dia outro problema das contraturas, fui para o hospital aqui de Coimbra, né, com fortes dores de cabeça e aqui atrás na nuca, muito, não podia mexer a cabeça, que eram dores horríveis. Eles lá deram-me medicação, medicaram-me, não conseguiram tratar-me, não fizeram nada. Vim para casa com medicação, nada, e depois falei com o doutor também, ele outra vez, e o doutor tratou-me agora, também já está, a minha queixa já está boa. Ainda me dói um bocadinho, porque também há pouco tempo, né? Ainda me dói um bocadinho a virar para a esquerda, mas para quem não mexia a cabeça, para lado nenhum. Já também consegue conduzir e virar-se, não é? Que você dizia que conduzir não se conseguia virar, tinha que virar. Não. Aí ao princípio não conseguia conduzir sequer. Não, exatamente. Não podia mesmo. A Dona Lourdes diz-nos aqui uma coisa, um conselho, e pelo carinho que sinto por si, este é um caso complexo da sua sobrinha, porque ela tem aqui muita coisa, não é? Ela tem a vitamina D baixa, o colesterol a 280, uma anemia crónica e 3 quistos no fígado. Que lhe preocupou? Os quistos no fígado normalmente depende o que é que estamos aqui a falar de quistos. Podem ser quistos ou podem ser outra coisa qualquer. Muitas vezes até nascemos com isso no fígado e, portanto, é tranquilo. A anemia crónica, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu tenho uma criança nascida, não sei qual é o número dela, de 47 bebés nascidos que eu tenho em doentes inférteis, não sei qual é o número deles, não os tenho, e 47 bebés de pais que são gratos, ou seja, que me dizem, eu fui engravida, já consegui engravidar e o bebê já nasceu.
A estes pais eu contabilizo. Aqueles que engravidam e não dizem nada e têm o bebê e não dizem nada, mesmo que eu venha a saber por interposta pessoa, nunca os contabilizei. Portanto, dizia eu que eu tenho uma das minhas 47 bebés nascidas, é filha de uma, e hoje, curiosamente, essa bebé que já tem 7 ou 8 anos, ou mais até, é minha doente. Essa bebé nasceu de uma paciente, enfermeira de profissão, com uma anemia crónica com 16 anos de anemia. E era aquela anemia que lhe fez com que ela não conseguisse engravidar. O que eu lhe queria dizer, Sra. Lourdes, é que as anemias não são crónicas à luz da medicina chinesa ou medicina homeopática. Dificilmente uma anemia nestas medicinas não se trata. Esta anemia que eu lhe estou a dizer tinha 16 anos e foi tratada, e até hoje mantém-se assintomática e não é anémica esta senhora. Portanto, mais uma vez, este é um caso tratável, mesmo aquilo que diz anemia crónica, é possível retirar a cronicidade dessa anemia à sua sobrinha. Agora, obviamente, e a senhora Antónia sabe que quando eu digo uma coisa eu consigo tratar, todavia é preciso ter noção de uma coisa. Estamos a falar de uma situação que é complexa, que é crónica, que demora tempo a ser tratada. Não é assim, de um mês para o outro já estou boa e feliz e fofa. Isso não é. Mas dando tempo, ela mês após mês vai melhorando, até que fica normal. Está bem? Espero ter respondido. Eu também comecei a ir 2 dias por semana, quando foi ao princípio. Agora, uma vez por mês, sim. Já é bom. Portanto, a senhora Ana Maria Vieira dizia que sofria de varizes. Pronto, depois é preciso ver se está em sofrimento. As medicinas complementares têm uma ação muito mais intensa em termos de medicina vascular. É interessantíssimo. A senhora Ana Maria pode ver um trabalho que eu fiz no sítio da cura, começa a andar para baixo. Aí 2, 3 meses atrás eu tirei fotografias a uma senhora, trazia as pernas completamente negras e creio que 1 mês ou 2 depois mostrei a segunda e você aí vê a diferença. Uma pergunta. Para uma consulta e pela Caixa ou privado? Só uma pergunta. Para uma consulta é pela Caixa ou pelo privado? Não, já percebi. As medicinas complementares, o Estado não comparticipa e nem temos medicinas homeopática ou medicina chinesa nos centros de saúde, portanto será sempre privado. Depois aqui a sua amiga Andreia diz que é uma mulher guerreira e é verdade. Então, a senhora Teresa diz que tem fibromialgia. Ajuda de certeza. Diga? Ajuda de certeza que eu sei que já tratou casos desses. Olha, dona Teresa, eu tenho pena, e confesso-lhe mesmo, porque já tratei imensos casos de fibromialgia. Imensos. Nunca ninguém se me propôs a vir à consulta, à conversa saudável, fazer o seu testemunho, mas os resultados são interessantíssimos com medicinas complementares. Vocês são os sofredores, porque a fibromialgia, há médicos que dizem que isso não existe, isso é maluqueira da cabeça, não há nada de fibromialgia. Eu costumo dizer que às vezes se fosse a fibromialgia na língua deles, a coisa era capaz de ser pior. Não, mas é verdade, não é? Porque só quem não vê um doente com fibromialgia, porque há dores físicas e dores da alma, como sabe. O grande conselho que eu quero dar à dona Teresa é que não seja tão perfeccionista. Tranquila, se não se faz hoje, faz-se amanhã com calma. Se não ficar muito bem, também está tudo bem na mesma. E isso, se calhar, tira-lhe aí metade das dores. O meu conselho daqui, sem a conhecer-se, permita-me um atrevimento, mas estou de coração aberto para ajudá-la, quando quiser, claro. Quando for em breve a Celurico, uns dias antes, vou marcar consulta presencial. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, dona Teresa.
lamento dizer que você, um dia antes, não consegue marcar comigo. Eu estou a Era o que eu marcar, ia dizer. eu estou a marcar consulta para a terceira semana de janeiro. Está a ver? Se você me disser, eu quero uma consulta agora, eu não tenho. Simplesmente não tenho. Só na terceira semana de janeiro para a frente é que eu tenho. Portanto, de um dia para o outro, não consigo, não me leva a mal. E temos aqui uma senhora que diz: doutor, eu sou do Brasil, Santa Catarina, sou hipertensa e diabética. Senhora Valdirene Pereira dos Santos da Silva. Bem-vinda. Eu já dei conselhos como é que se trata isto. Veja se consegue com rebentos de oliveira ou alecrim. Veja que eu já disse. Mas você tem aqui uma fotografia, parece muito jovem, para ter já estas coisas todas. Doutor, estou a atravessar uma fase muito difícil, tenho um carcinoma no peito. Estou aguardando a operação para remoção. Mas vou ligar, pois tenho muitas dores nas costas e pernas. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acredito que tenha dores nas pernas e nas costas. Todavia, o tratamento urgente que você tem aqui comigo será sempre prepará-la para a sua cirurgia. Esta será sempre algo que você poderá ter um grande impacto com o meu tratamento, ou seja, ter a noção que um pós-operatório sem dores e sem complicações. Se for ao sítio da cura, eu fiz agora, há pouco tempo, para vocês terem uma noção, de uma paciente que fez uma cirurgia e tem lá a cicatriz com 8 dias, sem sinais inflamatórios, parece que a cirurgia já foi feita há 1 mês ou 2. Esta paciente tinha um problema igual ao seu. Eu ela veio ter comigo há uns anos atrás para eu prepará-la para a quimio e radioterapia. E ela tinha já feito a mastectomia total e teve que recorrer ao bloco 3 vezes, porque os drenos não paravam de drenar, não havia cicatrização, foi muito complexo. Depois ela fez quimio, radioterapia e depois estamos a falar de um triplo negativo, este caso que eu estou a dizer, que é o pior. Eu disse, olha, você devia manter-se em tratamento, não devia parar. E ela não me quis dar ouvidos. Não me deu ouvidos, é tranquilo, e nós temos e devemos respeitar. E 2 anos depois ela surge-me com metástases no pulmão. Entretanto, e é like del rei agora, não é? Quer dizer, se para a mama foi 3 cirurgias, agora no pulmão, se não se preocupe, eu trato. 48 horas depois ela estava em casa, só para você ter uma ideia do que é isto. E agora fez a correção da cicatriz, que é aquela fotografia que eu mostrei há coisa de 15 dias, 3 semanas, com 8 dias, mas foi preparada por mim para fazer a cirurgia e ter um pós-operatório, como você vê ali, com 8 dias, tem lá a sutura. Mas pronto, eu só quis dizer isto, eu não estou a desvalorizar as suas dores nas costas e nas pernas. É possível fazer tudo em simultâneo na mesma consulta, mas eu, como médico, a ler isto, eu priorizava as suas dores, mas muito o seu pós-operatório. Boa noite. Então, nós estamos quase a chegar ao fim. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu andei a pensar durante estes últimos dias o que é que lhe devia perguntar e eu tenho que ser mauzinho com a Antónia. Vai ser. Porque no início, eu creio, e a Antónia que me corrija, por favor, eu creio que a Antónia vinha também inchada. E, Sim. portanto, não é? Vinha inchada, quer dizer. Entretanto, começa a fazer... Tanta medicação? Exatamente. Começa a fazer tratamento de medicina chinesa
o problema aqui era uma deficiência do rim, do rim, com um aumento do fogo tóxico do fígado. Este foi, digamos, o diagnóstico chinês dado na altura. E eu começo a tonificar o rim e ela começa a desinchar. E então as más línguas lá do sítio diziam que ela andava a fazer um tratamento de emagrecimento, não foi? Certo. Sim. Deve-nos contar isso. Você depois ainda... Porque é assim, eu só estou a dizer isto porque há pessoas que às vezes ouvem isto e muitas vezes desistem do tratamento porque fulano diz e porque o Beltrano disse. É verdade. Eu sei que isto às vezes é verdade, depende do caráter de cada um e da segurança de cada um e da confiança de cada um no médico e no tratamento. A verdade é que você foi baleada Sim. por muita gente, você contava-me isso. Eu cheguei a passar na rua e ouvia pessoas a dizer assim, olha, esta deve ter um mal muito ruim, está a emagrecer, não sei o quê, deve ser um mal ruim da maneira que ela anda, não sei o quê. Toda a gente comentava, isso é verdade, toda a gente comentava. Tanto que agora, eu ouvi outro dia alguém dizer que o ano passado tinha cancro. E agora que o doutor, agora arranjou um médico que a cura de tudo. Não, é mentira, porque eu nunca disse que tinha cancro, nunca tive, graças a Deus, nunca tive, mas achei piada lá está as tais más línguas de querer já estar a pôr a mal que o médico não faz nada, não sei o quê, deve ser isso, não sei, nem imagino o que é que possa ser, mas eu nunca tive. Mas é importante também saber exatamente que às vezes estas conversas eu tenho feito desde o início da minha carreira, tentar demonstrar competências e eficácia das medicinas que pratico. Muitas vezes fala-se, medicina chinesa ou medicina homeopática. Eu tenho demonstrado, vocês forem ao sítio da cura Dr. Turbose no YouTube, vem lá imensos testemunhos, casos de cancro, doenças raras, doenças autoimunes. Tenho pacientes que fizeram o favor de levar os seus casos à televisão, onde já estive na RTP1, na SIC, na TVI. Tratei uma vez um paciente que era dono da RCI de Viseu, da Rádio de Viseu, e no fim deu-lhe tratar um ombro congelado que ninguém tratou, andou nos melhores médicos, e isso também está lá, ele próprio diz isso, tratou-se nos melhores médicos especialistas de ombro a nível de Portugal e de Espanha, Portugal e do Brasil, e nunca ninguém lhe conseguiu. Depois disseram para vir ter comigo e ele ficou curado, e no último dia convidou-me para ele fazer um testemunho na própria rádio dele. Então ele fez um testemunho, o jornalista fez-nos a entrevista a mim e ao dono da rádio, que era o meu paciente. A senhora Belita diz-nos se eu trato doentes com fibromialgia. Trato. Se puserem 100 doentes com fibromialgia, vos garanto 100% de eficácia nos 100 doentes. E se eu falhar, podem dizer que estive a mentir, mas não falho, de certeza absoluta. Se me derem tempo, obviamente. Milagres em Fátima com 1/3 de cada mão e a coisa corre. Mas se houver tempo para tratar a fibromialgia, claro que sim. E consegue ver resultados mês após mês a subir. Então, como é que você fecha este programa? Que grande conselho, que grande mensagem tem para dar? Mensagem, como é que é dizer? Não sei dizer as palavras. Acho que, como é que é dizer, hein? Agora nem sei, não me correm as palavras que eu ia dizer. Eu acho que para quem está a ouvir, não é? Que acho que se tem algum problema, espero ter ajudado. O doutor tem uma coisa, quando há um caso, quando surge um caso, vão ter com ele, se tem cura, se ele vê que consegue tratar, trata. Se ele vê que não consegue tratar, não anda a entreter, não diz que trata, isso é uma coisa ótima, que já vi acontecer casos destes, não é? Portanto, não sei o que é dizer mais. A coisa mais... No fundo, o que você está a dizer, eu queria só complementar dizendo isso. Não percam a esperança, ou seja, quando ao seu marido lhe foi dito a sua esposa não vai cá andar muito tempo, porque de facto, um coração que tem
com muita frequência, 100 e muitas, 200 pulsações, o que é que acontece a um músculo muito trabalhado? Ele começa a aumentar de volume. Vocês veem isso nos jogadores de futebol, nos atletas, que as coxas são enormes. Porquê? Porque é o músculo a trabalhar. O músculo cardíaco é igual. Se ele estiver a trabalhar muito, muito acelerado, ele começa a aumentar de volume e acabam por dizer que tem um coração maior que a caixa. Não sei se já ouviram dizer isto. Portanto, tem uma angina de peito, no fundo. É o que isto ia dar e depois, obviamente, a morte, não é? Porque eles não estavam a conseguir. O que me diziam era que eu ia ter, não chegava aos 60, todos os médicos. Eu andei na Guarda, andei em Coimbra, andei em Viseu, em médicos, e eles todos diziam que eu não chegava aos 60 anos. O problema maior é que ia ser uma morte de muito sofrimento, por causa do coração estar como estava e como estava tudo. O que é certo é que, desde que conheci o doutor, eu vou fazer 66 e estou cá, cheia de energia, cheia de vida, às vezes um bocado cansada, sim, há quem diga, às vezes que eu estou aparente estar cansada, não sei o quê, coisa. Sim, às vezes estou cansada, trabalho muita coisa, é muito stress, mas que estou cá e com saúde e pronto, não posso estar melhor. Com a idade que estou, tenho a energia da pessoa de 20. Às vezes chegou-me a dizer, então, mas você pensa que ainda tem 20 anos? Há muita gente que agora me diz isso. E eu digo, só até aqui diziam que eu andava a morrer, não sei o quê, agora dizem-me que eu tenho 20 anos. Sem problemas. Pronto, deixe-me aqui explicar à Dona Alda Almeida. Você tem uma dor que é uma dor que em medicina convencional é de difícil tratamento. São dores que surgem em repouso. Aí, esta dor, eu aconselho sempre ser tratada por medicinas complementares, seja ela medicina homeopática ou medicina chinesa. Portanto, com isto eu não estou a dizer venha à minha consulta, mas se tiver alguém que seja competente para lhe tratar isso tem tratamento. Ela é de Viseu, ela pode ir às consultas a Viseu. É tranquilo. Aqui estão a dizer que de facto nunca que tinha ouvido, que tinha inventado o seu cancro, entre aspas, felizmente não tem. Tem aqui um caso de artrite reumatoide. Dona Isabel, eu vou-lhe dizer uma coisa e assim fica-me a conhecer melhor. Um caso como o seu é um caso que eu adoro tratar, porque você é uma pessoa que um bom médico gosta de tratar, porque tem que ser tratada de pinças, tem que ser tratada com cuidado, que é para não ficar pior. É um caso grave, por aquilo que descreve, e eu agradeço-lhe a sua abertura e a sua frontalidade. Eu vou responder aquilo que respondi há pouco. Não tem que estar na minha consulta, mas convém que você encontre apoio em medicinas complementares para você conseguir respirar um bocadinho desse sofrimento todo. Eu fiz um reel há pouco tempo sobre 2 pacientes que tenho com artrite reumatoide com 0 químicos. Uma senhora com 80 anos e outra senhora com 50, 60 anos. Vá lá ver e veja os resultados que é possível ter e depois todo o resto. Mas isso tem que ser consultada com cuidado, tem que ser um médico de medicinas complementares que saiba o que está a fazer e tenha absoluta certeza que vai notar melhorias grandes. Eu peço-vos imensa desculpa, que estamos já a acabar mesmo, porque eu não posso ultrapassar a hora, portanto, porque por mim eu estaria aqui o resto da noite. Ui, podíamos estar a noite toda que não falava metade das minhas coisas. Eu estou a adorar. Eu vou fazer questão de responder a toda a gente destes casos, como a Dona Isabel, que provavelmente estarão para baixo. Eu não vos vou deixar sem resposta. Dona Isabel, muito, muito, muito obrigado pelo seu testemunho. A gente vai se ver, não sei quando é que tem a consulta marcada, vamos nos ver. Muito obrigado. Estava a falar com a Isabel, pensei que estava a falar com a Isabel Seco. Não. Antónia, desculpe lá. Vamos nos ver. Muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado pela sua legião de fãs que trouxe ao programa. Obrigado a todos que vieram, amiga minha, sim. Vieram ter à Conversa Saudável. Espero encontrar-vos muitas vezes por aqui. A Conversa Saudável
é de 15 em 15 dias às 6 da tarde. Ajuda Bem-aja muito. a todos. Muito obrigado, Antónia. E Obrigada aí, doutor. felicidades a todos. Muito obrigado. Vá, meninas. Força.